Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza e o canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa quinta lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, trazendo a nossa reflexão sobre a nossa lição de adulto desse primeiro trimestre de 2023. A nossa lição está para o dia 29 de janeiro e o título é O Avivamento na Igreja, na Vida da Igreja, falando ali no início da igreja primitiva. Lembrando que nós estamos falando sobre o derramamento do Espírito Santo na igreja. Aviva a tua obra, o chamado da Escritura ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós estamos falando sobre avivamento espiritual. Esse foi o título da nossa primeira lição dessa revista. A segunda lição vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. A terceira lição, o avivamento no Novo Testamento. A nossa quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Seu ministério foi um ministério cheio do poder do Espírito Santo. Jesus realizava os milagres através do poder do seu Santo Espírito. E hoje, nossa quinta lição vai falar sobre o início da igreja primitiva, que a igreja iniciou ali com o revestimento, com o derramamento do Espírito Santo, ali logo no início, no dia de Pentecostes. Então a igreja primitiva, nossa igreja modelo, foi uma igreja revestida, cheia no poder do Espírito Santo de Deus. Então é o nosso maior exemplo. Então, o avivamento na vida da igreja. Esse é o título dessa nossa quinta lição desse primeiro trimestre de 2022, revista de adulto. O nosso texto áureo dessa nossa quinta lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que está escrito: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nossa verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da autoridade dos dons espirituais. Nós vemos ao longo da história da igreja de Cristo, a igreja cristã, em várias ocasiões, avivamentos, o Espírito Santo despertando gerações no seu poder, trazendo um avivamentos ao longo da história. Atos 2:42 vai dizer que a igreja, os irmãos, eles permaneciam reunidos na comunhão dos apóstolos, nas orações, Então, uma igreja que iniciou sob ali o poder do Espírito Santo sobre ela. O poder do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Jesus disse que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos 1:8, Jesus falando ali aos irmãos da igreja primitiva que eles receberiam o poder do Espírito Santo. Para quê? Para serem testemunhas. Então, Jesus disse que eles receberiam este poder para serem testemunhas. Então, para ter ousadia no Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro foi revestido, aquele mesmo que negou o Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro foi revestido no poder do Espírito Santo, o Espírito Santo deu autoridade, deu ousadia, deu intrepidez ao apóstolo Pedro. Isto é, ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja avivada é uma igreja cheia no poder do Santo Espírito de Deus.
o nosso texto bíblico em classe está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia juntos, e Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mostos, ou estão embriagados. Início, falando aqui do início ali, no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos ali no cenáculo em Jerusalém e foram revestidos, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, nesta nossa lição, nós vamos expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo, obviamente, que é a Igreja de Cristo, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica e demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, ative aí o sininho de notificações e comente também em nossos vídeos. Nossa reflexão da nossa quinta lição, revista de adulto, desse primeiro trimestre 2023. Então, nós vemos ali nos primórdios da igreja, o povo de Deus era um povo avivado, como estamos falando aqui, contextualizando esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus foi assunto ao céu, Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O próprio Jesus. Nós vimos na nossa lição anterior, quando Jesus iniciou o seu ministério, o Senhor foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista. Deus falou: Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, quem me dá alegria. Nós vemos ali o Espírito Santo na forma corpórea ali de uma pomba, simbolizando ali o Espírito Santo. Então nós vemos o papel da Trindade: Jesus, o Filho de Deus como homem, Deus Pai falando, dando testemunho do seu Filho, e o Espírito Santo ali enchendo o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é relevado ao deserto. Lucas vai dizer que o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado. Jesus vence ali as investidas de Satanás e vai para a Galileia, ali para Nazaré, onde Jesus entra numa sinagoga e lê a passagem ali do profeta Isaías 61, quando Jesus vai dizer:
porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para ensinar, para dar vista, para libertar os cativos, para trazer o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus iniciou seu ministério sob o revestimento do Espírito Santo. Jesus realizou seu primeiro milagre. O apóstolo João vai dizer ali, o seu primeiro milagre Jesus realizou em Caná da Galileia, transformando água em vinho em um casamento. Então, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi um ministério revestido, cheio do poder do Espírito Santo. E, obviamente, Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto vocês também sejam revestidos desse poder. Porque o Espírito Santo só viria sobre a igreja ali para esse revestimento quando Jesus chegasse, fosse para o céu. Porque Jesus estava aqui ainda. Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando o Senhor Jesus foi glorificado, o Espírito Santo desceu. Jesus subiu. Jesus disse que não nos deixaria só, órfãos. Ele mandaria outro igual a ele, o Espírito Santo, e estaria com a igreja todos os dias, até Jesus vir buscar a sua igreja. Então o Espírito Santo habita em nossa vida, habita em nosso meio e nos reveste, nos batiza. Jesus, na verdade, nos batiza no seu Espírito. E esse revestimento de poder, essa manifestação do batismo no Espírito Santo, uma das principais, ou a principal manifestação é o falar em línguas. Então, a igreja avivada é uma igreja cheia do poder do Santo Espírito de Deus. O nosso primeiro tópico dessa nossa lição é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quem é o público-alvo que é batizado no Espírito Santo do Senhor, Então, a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é a pessoa passar pela experiência da salvação, sendo necessário que haja arrependimento e crer no Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. Sem arrependimento e fé não há salvação. Ou seja, a primeira condição para receber o batismo do Senhor, o batismo no Espírito Santo, é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pela fé. Lembrando aqui que existe uma diferença entre santificação e justificação, Quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, imediatamente nos tornamos justificados, santos em Deus, em Cristo, na verdade. Deus olha para nós através de Jesus e nos vê santos, justificados, perdoados, e imediatamente também vem a santificação. Ou seja, se alguém aceitou Jesus Cristo hoje, de imediato, agora essa pessoa se torna justificada e santificada. Se essa pessoa parte para a eternidade de imediato, essa pessoa vai para o céu, para o paraíso. Mas, se esta pessoa não parte para a eternidade de imediato, aí vem o processo de santificação. A pessoa está justificada, perdoada, santa, através de Cristo, mas ela precisa se santificar todos os dias, O processo de santificação é constante. Então, a primeira etapa, o primeiro passo para receber o batismo no Espírito Santo é aceitar receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sem arrependimento, sem fé, não há, obviamente, salvação. Uma segunda condição é seguir obedecendo, seguindo os mandamentos, Seguindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou escrito, Abandonar a vida pregressa de pecado, de coisas que não glorificam a Deus e viver, ser uma nova criatura, pois nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos que glorifiquem a Deus, uma vida
de santificação que venha glorificar ao Senhor. É o processo de santificação. Aceitou a Jesus pela fé, crer na salvação, crer no sacrifício vicário de Cristo e seguir se santificando, né? Buscando cada dia mais estar perto do Senhor, deixar aquelas práticas que não glorificam a Deus. E também uma terceira condição, que é esse processo de se santificar, pois sem esse, que nós estamos pontuando, sem essa santificação constantemente, todos os dias, ninguém verá a Deus, até chegarmos à estatura de varão perfeita, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Efésios, que só ocorrerá, só acontecerá quando chegarmos na glória. Então, aceitar o Senhor Jesus Cristo, reconhecer o sacrifício vicário de Cristo, né, e continuar o nosso processo de santificação. O público-alvo é a Igreja de Cristo, que é revestida no poder do seu Santo Espírito, né? Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos. Os discípulos já estavam salvos em Cristo Jesus. Eles se reuniram no cenáculo para perseverar em oração, como está lá em Atos capítulo 1, a partir ali do versículo 12. Jesus disse que eles se reunissem, que eles aguardassem, cumprindo-se ali o dia de Pentecostes. Eles foram revestidos no poder do Espírito Santo. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos ali na casa. O apóstolo Pedro, ele afirma que a promessa, ele falando ali naquele dia, que a promessa dizia a respeito a vós, aqueles que estavam ali presentes, aos filhos daqueles que estavam ali presentes e a todos os que de tão longe também, a tantos quantos Deus, o Senhor, chamasse. Então, a promessa, como está lá em Joel, capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo é sobre todos aqueles que veem a Cristo, que reconhecem ao Senhor. De imediato, aceitamos a Jesus Cristo hoje, de imediato, recebemos o Espírito Santo, porque ninguém vem a Jesus se não for através do seu Santo Espírito. Obviamente, aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, mas ainda não é o batismo. O batismo é um revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. Então, o texto bíblico que Pedro fala, ele atesta a abrangência atemporal, ou seja, não era especificamente para aquele tempo. Mas enquanto a Igreja de Cristo permanecer aqui na terra, ela estará sendo revestida, precisa buscar esse revestimento de poder, esse revestimento espiritual, né? Então, o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas, todo o tempo, né? Até o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Revestimento de poder. Existe também o chamado sensacionistas, que são as chamadas igrejas reformadas e igrejas históricas, que segundo esse conceito dessa igreja, essa linha de pensamento, esse derramamento, esse revestimento de poder foi só para a igreja primitiva. O que difere as igrejas pentecostais das igrejas históricas, igrejas reformadas, é essa questão aqui do Espírito Santo. Para algumas igrejas históricas, igrejas reformadas, o batismo ou o Espírito Santo, a manifestação de poder, o batismo, falar em línguas, foi só para a igreja primitiva, né? Passado ali aquele período, cessou esse revestimento, esse batismo no Espírito Santo. Obviamente, o Espírito Santo está no seio da igreja, no meio da igreja, mas para estas igrejas históricas, não há mais esse revestimento, esse manifestar dos dons espirituais, do falar em línguas, enfim, no meio da igreja
hoje. Nós, pentecostais, conforme está aqui na palavra de Deus, esse revestimento, conforme essa interpretação aqui desse versículo, que o apóstolo Pedro vai falar, ele diz que tantos para vós, para os vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, não era apenas para aquele período, mas para enquanto a Igreja de Cristo permanecer nesta terra, ela precisa buscar esse revestimento de poder. E a principal manifestação do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas, ou nas línguas, a língua dos anjos, né? Glória a Deus. Então, nós pentecostais acreditamos, cremos e testificamos desse revestimento de poder, né? Há outras igrejas ainda que afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão, ou seja, quando a pessoa aceitou a Jesus Cristo, essa pessoa já está sendo batizada no Espírito Santo. Não é bem assim. Quando Jesus estava reunido ali com os apóstolos, nós vemos isso bem nítido lá em João capítulo 20, versículo 23, no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Jesus havia ressuscitado e os discípulos estavam reunidos, os 11, pois Judas já havia sido enforcado, né? Os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu e Jesus disse: recebam o Espírito Santo. Então, naquele momento ali, eles receberam o Espírito Santo, mas ainda não foi o batismo. Eles falaram em outras línguas, esse revestimento de poder, foi quando Jesus subiu ao céu e eles ficaram reunidos, depois ali dos 50 dias, que após cumprir-se ali o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos que estavam ali reunidos no cenáculo, esperando este revestimento, esta promessa que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Então, o batismo no Espírito Santo, como uma evidência física do falar em línguas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja, está presente, está atuando, o Espírito Santo está atuando no seio, na sua igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo Jesus. O Espírito Santo está ali para encher, para capacitar, para revestir de poder. E o principal sinal desse batismo é o falar em línguas. Nosso segundo tópico, o dinamismo da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica era uma igreja que já nasceu avivada, né? Do ponto de vista histórico, ela nasceu e passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação, a direção direta do Espírito Santo. A igreja já nasceu avivada, assim como o tabernáculo lá no templo de Moisés e o templo ali no templo de Salomão, ele foi consagrado pela descida da glória divina. Nós vemos lá isso em Êxodo, capítulo 40, ali, versículo 34, no tabernáculo. E mais posteriormente lá em Crônicas, no templo de Salomão, ali segundo as Crônicas, capítulo 6, capítulo 7. A graça, a glória de Deus desceu, encheu toda a casa. Assim também foi a igreja primitiva. Ela foi consagrada pela descida do Espírito Santo, como está registrado lá em Atos capítulo 2. No Pentecostes, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, iniciou ali o maior avivamento da história, que foi o revestimento, a descida, o poder do Espírito Santo na vida, no seio da igreja. Após o dia de Pentecostes, ali, a igreja apostólica, ela pregava na autoridade do nome de Jesus, não são do poder do seu Santo Espírito, né? Havia perseverança, como está lá registrado lá em Atos capítulo 2, versículo 42, havia perseverança, comunhão, né? E oração, né?
A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Havia temor, sinais e maravilhas, além do cuidado especial para com os irmãos necessitados. E o avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso, tanto na esfera espiritual, piedade, oração, uma vida de santidade, como também na área social. Nós vemos lá em Atos capítulo 6, quando os irmãos, a direção ali se reuniu, instituiu diáconos para cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, para dar assistência social também à igreja. Então, a igreja dinâmica, cheia do Espírito Santo, que não negligenciava também o assistencialismo para os irmãos que eram mais necessitados. Nosso terceiro tópico vai falar sobre um ministério ungido para os dias atuais. A pregação cristã deve ser acompanhada do poder e sinais e milagres. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação, de vidas para Jesus, expulsão de demônios, curas, tantos sinais que a igreja primitiva realizava ali no poder do Espírito Santo, que segue atuando também na igreja atual. O Espírito Santo é o mesmo, o poder do Espírito Santo é o mesmo. Infelizmente, é nossa fé que tem falhado, mas o Deus é o mesmo, a igreja ela tem o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito de Deus que atuava na igreja primitiva, ela atua hoje no meio da igreja. Mas muitas vezes a nossa falta de fé é um dos empecilhos para que os milagres, a manifestação, às vezes não temos aquele desejo, esquecemos até nós estamos tão envoltos dos nossos problemas, dessa vida tão corrida, que chegamos, e isso é um erro, a negligenciar esse revestimento de poder. Mas a promessa é para todos, para a igreja de Cristo, uma igreja revestida, cheia do Santo Espírito de Deus. Então, um ministério avivado tem que ser um ministério cheio, ungido do Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo atual tem que ser uma igreja avivada. Lembrando que a igreja de Cristo é uma igreja que luta, que prevalece, que avança. Não deve ser uma igreja morta, monótona, que simplesmente se conforma com a monotonia. Tem que ser uma igreja que prevalece no poder do Espírito Santo. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio ou instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam, Só eles não bastam. É preciso que Deus aprove esse trabalho desse obreiro. Não é só o formalismo, o conhecimento teórico, o conhecimento acadêmico. É necessário o revestimento de poder. Então, o modelo de pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais, prodígio, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, o ministério ungido pelo Espírito Santo glorifica Cristo e não o homem, como temos visto em muitos ministérios nos dias atuais. Então, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. A igreja apostólica, a igreja primitiva,
ela nasceu sob o avivamento, ali no dia de Pentecostes, debaixo do glorioso batismo, do revestimento de poder do seu Santo Espírito, né? Então, a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano, não foi o conhecimento humano dos apóstolos, dos pregadores, mas o revestimento, o poder de Deus. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre aquela igreja. E esta unção continua disponível para a igreja que busca, para toda a igreja de Cristo. Mas é necessário a igreja buscar o batismo, o revestimento de poder. Sem esse revestimento, sem o Espírito Santo atuando, porque o maior exemplo nosso é a igreja primitiva. A igreja cresceu ali debaixo do poder, do revestimento do Espírito Santo de Deus. Fica para nós o exemplo. Amém? Deus abençoe.